Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O ataque de Hamas contra Israel completa um ano. Moradores da faixa de Gaza relatam o sofrimento que passaram durante esses 375 dias da guerra na região. Paris apaga as luzes da Torre Eiffel em memória das vítimas do ataque de 7 de outubro. Um levantamento divulgado pelo Observatório Copérnicos diz que o mês de setembro foi o mais quente da história. As eleições municipais brasileiras. Você vai ver como foi o resultado nas capitais e em algumas cidades interioranas. Em 52 municípios, a campanha continua. 15 capitais terão segundo turno. O Jornal Mundial está começando. O primeiro turno das eleições municipais brasileiras foi encerrado. Os eleitores de mais de 5 mil municípios já sabem que estará à frente do Executivo pelos próximos 4 anos. Hoje o JM traz os números de algumas cidades do interior do estado do Ceará. Dentre elas, Camusim, onde pela primeira vez 2 mulheres comandarão a prefeitura. Veja na reportagem de Caio Teles. Indo para o Ceará, na Caucaia, terá segundo turno. É a segunda cidade que terá segundo turno, Nalmi Amorim e Catanho, porque nós sabemos que em Fortaleza também terá segundo turno, André Fernandes e Evandro Leitão. Agora vamos ver nas cidades do estado do Ceará. Em Juazeiro do Norte, quem ganhou foi Cleidson Bezerra. Em Maracanaú, Roberto Pessoa. Em Sobral, Oscar Rodrigues. No Crato, André Barreto. Em Itapipoca, Felipe Pinheiro. Camusim, Petinha. Em Horizonte, Nezinho. Em São Gonçalo do Amarante, Marcelão. Em Granja, Anibal Filho. Em Eusébio Júnior. Em Novas Russas, Jordana. Pacatuba, Larissa Camussa. Em Paraipaba, Adriana Aquino. Em Palmácia, Marcondes do PT. Maranguape, Átila Câmara. Roberto Filho em Iguatu. Ianara Mota em Guaramiranga. Em Barbalha, Guilherme Saraiva. Em Aracati, Roberta da Bismarck. Em Amontada, Flávio Filho. Essas algumas cidades do estado do Ceará. O PB foi a sigla que mais elegeu no Ceará nas eleições deste ano. O PB será entre 2025 e 2028. 65 das 184 prefeituras do estado. Em seguida, a PT e PSD, com os maiores vencedores nas disputas pelo Executivo Municipal. Em terceiro, PSD. Quinto, Republicanos. Em quinto, Progressistas. Em sexto, MDB. Em sétimo, PDT, PRD e União. 5, Podemos, PSDB. 2, PL Solidariedade. 1. Novamente em uma reportagem, Caio traz os resultados nas capitais brasileiras. A maioria delas ainda terão segundo turno. Ao todo, 11 capitais elegeram seus prefeitos já no primeiro turno nas eleições municipais. Nas cidades onde vai acontecer segundo turno, o pleito está marcado para 27 de outubro. Entre os partidos políticos, o PSD foi quem mais garantiu cadeiras nessa primeira rodada, com 3 prefeitos: Rio de Janeiro, São Luís e em Florianópolis. O PL, o MDB e o União Brasil venceram em 2 capitais cada. O Republicanos e o PSB ganharam em uma. Em São Luís, Eduardo Braide foi eleito. Em Vitória, Lorenzo Pasolini. Em Recife, João Campos. Em Salvador, Bruno Reis. Em Maceió, JHC. Em Rio Branco, Tião Bacalhau. Em Macapá, Dr. Furlan. Em Florianópolis, Topázio Neto. Em Boa Vista, Arthur Henrique. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Em Teresina, Silvio Mendes. De azul é as capitais com prefeitos eleitos no primeiro turno.
De rosa, não. 15 capitais brasileiras terão segundo turno nas eleições. Pela regra eleitoral, todas as capitais poderiam ter segundo turno, porque mais de 200 mil eleitores, mas as demais 11 capitais elegeram seus prefeitos na primeira rodada. Vejamos a lista das capitais com segundo turno nas eleições municipais de 2024. Começando por Aracaju, Emília Correia e Luiz Roberto. Em Belém, a disputa Igor e Éder Mauro. Em Belo Horizonte, Bruno Engler e Fuad Numan disputam. Em Campo Grande, Adriane Lopes disputa com Rose Modesto. Em Cuiabá, a está contra Lúdio. Curitiba, Eduardo Pimentel e Cristina Graham. Em Goiânia, Fred Rodrigues e Mabel disputam a. Em Fortaleza, André Fernandes contra Evandro Leitão. Em João Pessoa, Cícero Lucena contra Marcelo Queiroga. Em Manaus, David Almeida e Capitão Alberto Neto disputam. Em Natal, Paulinho Freire disputa com Natália Borges. Em Palmas, Janade Valcari e Eduardo Siqueira tentam. Em Porto Alegre, Sebastião Melo e Maria do Rosário. Em Porto Velho, Mariana Carvalha e Léo. Em São Paulo, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Um grande deslizamento de terra em Manacapuru, na Amazônia, deixou uma enorme cratera e engoliu parte do porto de Terra Preta às margens do rio Solimões. Imagens aéreas gravadas nesta segunda-feira mostram o resultado do desabamento do porto da Terra Preta, em Manacapuru, na Amazônia. Autoridades locais relataram que equipes de resgate trabalham na área em busca de possíveis vítimas e confirmaram pelo menos uma morte. Um grande deslizamento de terra causou o desastre, que deixou uma enorme cratera e engoliu parte da estrutura, às margens do rio Solimões. Segundo a Agência Brasil, o Porto da Terra Preta, ponto estratégico para o transporte de mercadorias e passageiros, estava em obras, mas seguia funcionando. O portal estatal acrescentou que a Defesa Civil confirma o desaparecimento de uma criança, mas testemunhas chegaram a falar no soterramento de 200 pessoas. A reportagem indica a possibilidade do desastre ser resultado do fenômeno conhecido na região como terras caídas. O termo seria usado pelos locais para descrever o processo de erosão fluvial, teoria que vai ao encontro da pior vazante da história do rio Solimões. Moradores da faixa de Gaza relatam um sofrimento que passaram durante este ano de guerra na região. São mais de 365 dias desde que o Hamas atacou Israel. Em Paris, a Torre Eiffel apagou as luzes em memória das vítimas do ataque de 7 de outubro. Um ano cheio de sofrimento. Entre as ruínas, os moradores de Gaza expressam a desolação um ano após o ataque sem precedentes do movimento Hamas em Israel, que desencadeou uma resposta sangrenta no território palestino. As forças israelenses bombardearam novamente a faixa de Gaza nesta segunda, coincidindo com o aniversário do início da guerra. A cidade de Gaza foi devastada por contínuos bombardeios e combates entre as forças israelenses e os militantes do Hamas. Entre prédios destruídos ou sem fachada, alguns moradores caminham por estradas de terra com montes de entulhos dos dois lados da rua. O sofrimento é muito severo, não há eletricidade ou derivados de petróleo. Até a lenha não há disponível, comida quase não existe, há uma falta muito grande de vários tipos de comida. Há muitos tipos de comida que não provamos há um ano agora, não temos roupa para substituir as que perdemos nos bombardeios das casas. O tráfego é quase inexistente na cidade devido à escassez de combustível. A maioria dos moradores anda a pé, de bicicleta ou se locomove com a ajuda de carroças puxadas por burros. De acordo com as Nações Unidas, 92% das ruas de Gaza e mais de 84% das instalações de saúde foram danificadas ou destruídas na guerra. Sem casa, sem filhos, estamos agora dispersos nas ruas, sem banheiro ou uma barraca.
Em 9 de outubro de 2023, 2 dias depois de lançar a implacável ofensiva em Gaza, Israel impôs um cerco completo ao território de 360 km², onde viviam 2,4 milhões de habitantes. Um ano depois, Israel ainda não alcançou o principal objetivo, o retorno dos reféns capturados em 7 de outubro. Apesar disso, os bombardeios continuam e a guerra tem se expandido para o Líbano, enquanto a comunidade internacional pressiona por um cessar-fogo e pelo fim da escalada de tensões. A Torre Eiffel apagou suas luzes nesta segunda-feira em memória das vítimas do ataque sem precedentes do movimento islamista Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023. O monumento também teve sua iluminação apagada no dia seguinte ao ataque, um ano atrás, para honrar os mortos na tragédia que deixou 1.205 mortos, a maioria civis, de acordo com uma contagem baseada em números oficiais israelenses. Os islamistas também capturaram 251 pessoas naquele dia, das quais 97 permanecem cativas na faixa de Gaza e 34 delas teriam morrido, segundo o exército. A resposta israelense deixou até agora quase 42 mil mortos em Gaza, segundo números do Ministério da Saúde do território palestino, considerados confiáveis pela ONU. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, apelou a uma paz justa e duradoura e a busca por todas as soluções pacíficas, tanto para os cidadãos israelenses como para os civis palestinos e libaneses. O presidente francês Emmanuel Macron publicou no X: "A dor ainda é tão vívida, um ano depois, a dor do povo israelense, nossa dor, a dor da humanidade ferida." A França abriga a maior comunidade judaica da Europa. A seguir, um levantamento do Observatório Copérnicos mostra que o mês de setembro foi o mais quente da história. E uma sonda decola para estudar um asteroide desviado pela NASA. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. O mês passado foi o segundo setembro mais quente da história. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira pelo Observatório Europeu Copérnicos. Setembro foi o segundo mais quente já registrado, dando continuidade a uma tendência que torna 2024 quase certamente o ano mais quente já medido, superando o recorde estabelecido em 2023. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo Observatório Europeu Copérnicos. Samantha Burgess, vice-diretora do Serviço de Alterações Climáticas, disse que as chuvas extremas do mês passado, que vemos com mais frequência, foram agravadas por uma atmosfera mais quente. O boletim informativo mensal destaca os exemplos da tempestade Boris na Europa Central e do tufão Kraton na Ásia. 2 outros super-tufões, Yagi e Bebinka, também afetaram a Ásia em setembro, com inundações massivas no Nepal e no Japão, enquanto o furacão Helene atingiu o sudeste dos Estados Unidos no final do mês. Em relação às temperaturas, setembro de 2024 foi o segundo mais quente do mundo depois de setembro de 2023, com uma temperatura média de 16,17 graus Celsius. O número é 1,54 mais quente que a média de um mês de setembro na era pré-industrial. Setembro de 2024 é o 14º dos últimos 15 meses a ultrapassar o limiar de 1,5 grau de aquecimento, o objetivo mais ambicioso do Acordo de Paris de 2015. Nos primeiros 9 meses do ano, 2024 foi 0,19 graus Celsius, mais quente que o mesmo período de 2023, o atual recorde de temperatura. Atualmente, a temperatura média do planeta é cerca de 1,3, superior à média pré-industrial. E falando em altas temperaturas, chegou a hora de sabermos da previsão do tempo para amanhã. Marcelo, boa noite, o que você traz aí pra gente? Boa noite, Gabriel, boa noite, Alice, boa noite para você. Nesta quarta-feira, a frente fria chega ao sudeste, trazendo pancadas de chuva e risco de tempestades. Há previsão de pancadas de chuva no Vale do Ribeira, Litoral, região metropolitana de São Paulo e Vale do Paraíba.
No sul, o tempo volta a ficar estável nas regiões sul, sudoeste e da campanha gaúcha. A chuva persiste nas demais áreas, avançando por todo o estado do Paraná. Fortes temporais e queda de granizo podem ocorrer entre o noroeste paranaense. Em Curitiba, a mínima será de 15 graus e máxima de 19. No sudeste do Brasil, a frente fria chega e aumenta a nebulosidade nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Há previsão de pancadas de chuva no Vale do Ribeira, litoral, região metropolitana de São Paulo e Vale do Paraíba. Não se descarta a possibilidade de temporais. A capital paulista terá mínima de 16 e máxima de 35 graus. No centro-oeste brasileiro, instabilidades ganham força na região devido ao avanço de uma frente fria. Há condições para pancadas isoladas em Mato Grosso do Sul e no extremo sul de Goiás. Temporais isolados e queda de granizo podem ocorrer. A capital, Goiânia, terá mínima de 23 graus e máxima de 37. No nordeste brasileiro, o tempo será estável e predomina em toda a região. No interior, a umidade do ar pode cair para níveis inferiores a 20%, com temperaturas elevadas, atingindo máximas de 35 graus e, em alguns pontos, chegando a 40 graus. Em Fortaleza, no Ceará, a mínima será de 25 e máxima de 31 graus. No norte do país, ainda há condição favorável para pancadas isoladas de chuva sobre os estados de Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Nas demais áreas, o dia será ensolarado e com temperaturas elevadas. Em Manaus, a mínima será de 27 e máxima de 37 graus. Por hoje é só, uma boa noite a todos. Gabriel, Alice. Obrigado aí pelas suas informações, Marcelo, e até mais. A sonda Hera decolou nesta segunda-feira da Flórida para estudar um asteroide desviado pela NASA. Há 2 anos, uma nave se chocou contra o corpo celeste em um teste sem precedentes. A sonda Hera, que vai estudar o asteroide Dimorphos, decolou nesta segunda-feira de Cabo Canaveral, na Flórida, a bordo de um lançador SpaceX Falcon 9. A missão planeja chegar no final de 2026 perto deste asteroide, contra o qual uma nave da NASA se chocou há 2 anos para desviar a sua trajetória em um teste de defesa planetária sem precedentes. A sonda da Agência Espacial Europeia decolou nesta manhã, apesar das condições meteorológicas adversas provocadas pelo furacão Milton, que se aproxima da costa da Flórida, no sudeste dos Estados Unidos. O asteroide Dimorphos, que estava a cerca de 11 milhões de quilômetros da Terra quando ocorreu o impacto, media cerca de 160 metros de diâmetro e não representava nenhum perigo para o nosso planeta. Ao colidir com ele, o aparelho da NASA, do tamanho de uma geladeira grande, conseguiu deslocá-lo, reduzindo sua órbita em 33 minutos. Mas não se sabe quais os efeitos que o impacto teve no pequeno asteroide, nem qual era a sua estrutura interna antes da queda. Estima-se que um objeto de 1 quilômetro que pode desencadear uma catástrofe global, como a extinção dos dinossauros, colhida com a Terra a cada 500 mil anos, e um asteroide de 140 metros, que causaria uma catástrofe regional a cada 20 mil anos. Entre os objetos próximos da Terra, sabe-se que praticamente todos eles têm 1 quilômetro de comprimento, e nenhum ameaça a Terra no próximo século. Que interessante, hein? É verdade, novas descobertas. Nós avisamos que nem amanhã e nem na quinta-feira faremos o JM por conta de uns compromissos, mas sexta e no sábado nós retornamos com as edições normalmente. E é claro, a partir da próxima semana nós voltamos com a nossa rotina normal, é claro, depois desse momento de eleições. Então foi um prazer retornar novamente e estar apresentando as notícias para vocês, não é, Alice? É verdade. Então, nós encerramos o JM com o nosso boa noite, né? Se inscreva no nosso canal, deixa o like e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite para você. Boa noite, até sexta-feira.
Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.